Oi gente, tudo bem aí? Te inscreve no canal, ativa as notificações, faz um comentário e deixa teu like. Com 2,6 metros de altura, um QI de 145, ele tem uma das mentes criminosas mais inteligentes do mundo. Taca a vinheta. Edmund Emil Kemper III nasceu em 48 na Califórnia, matou 10 pessoas, entre elas os seus avós e a sua mãe. Codinome: Co-Ed Killer, porque as suas vítimas eram de instituições de coeducação, ou Big Ed, porque ele tinha mais de 2 metros de altura. Perfil psicológico: esquizofrenia paranoide. Considerado pelo FBI uma das mentes criminosas mais inteligentes já vista. Ed Kemper era o filho do meio, ele tinha mais 2 irmãs. Seus pais se separaram quando ele tinha 9 anos. Depois disso, a mãe dele começou a beber muito e trazia muitos homens para dentro de casa. Quando os pais se separaram, as irmãs também se mudaram e ficaram apenas Ed e a sua mãe morando juntos. Os dois brigavam demais. Desde quando era criança, quando tinha 7, 8 anos, 6 anos, a mãe sempre agrediu muito o filho, com palavras pesadas. Sempre disse para Ed que nenhuma mulher ia querer ele, porque ele era feio, burro e muito alto. A violência verbal feita pela mãe era diária e frequente, e cada vez ficava mais pesada. Ela maltratava muito ele com palavras. Antes das irmãs se mudarem, elas também faziam muito mal a Ed. Elas maltratavam ele xingando. A mãe não batia nele. A mãe fazia pior. As palavras eram mais duras do que bater, e as 2 irmãs acompanhavam a mãe. Então toda a família maltratava ele diariamente com xingamentos. Sendo menosprezado e sofrendo desdém da mãe, Ed foi crescendo. E quanto ele mais crescia, mais ela fazia. Em alguns documentários, até a própria polícia chama a mãe de Ed de mãe monstro. Com 7 ou 8 anos, a mãe dele prendia ele no porão, onde tinha apenas uma lâmpada e uma cama, porque ela temia que ele fizesse alguma violência contra as irmãs. Ed Kemper diz que nunca se passou pela cabeça dele fazer algo do tipo. É uma violência sexual, era isso que ela temia. Ele nunca pensou. Quando ele era criança, ele não entendia por que era preso lá dentro. Ed Kemper, com 7, 8 anos, começou a fazer coisas estranhas. Ele mutilava as bonecas das irmãs, cortava em pedaços, cortava a cabeça. Ele maltratava animais. Depois ele começou a tirar a vida de animais. Depois ele começou a enterrar animais vivos e desenterrar depois para brincar com eles. A maioria desses animais eram gatos. Segundo um especialista, agressores sexuais gostam muito de gatos porque o gato representa uma presença feminina. Quando ele tinha 10 anos, uma das suas irmãs perguntou por que ele não beijou a professora. E ele disse que se tivesse que beijar a professora, ele teria que matar ela primeiro. Ele tinha 10 anos. Segundo o FBI, Ed vivia de fantasias repugnantes, violentas, destrutivas. E geralmente esse é o padrão de todo serial killer. 14 para 15 anos, Ed foi atrás do pai. Ele idolatrava o pai, amava muito ele. Só que infelizmente o pai rejeitou ele também e levou ele para morar com os avós paternos. Os avós moravam numa fazenda distante, só os dois. Eles eram bem idosos. A avó de Ed, mãe do pai de Ed, era muito rígida também. Lembrava muito a mãe de Ed. Estava sempre brigando, era muito dominadora. Então, um certo dia, o avô de Ed foi fazer compras, ele ficou sozinho com essa avó, pegou uma espingarda e tirou a vida dela. Quando o avô chegou em casa, temendo que o avô ficasse triste e descobrisse o que ele tinha feito, ele teve que tirar a vida do avô também. Agora Ed vai começar a tornar realidade as fantasias perversas que ele tinha desde criança. Depois que ele tirou a vida dos avós, ele foi internado num hospital psiquiátrico e foi aí que ele foi diagnosticado como esquizofrênico paranoico. Ed foi internado nesse hospital com 15 anos e deu alta com 21 anos de idade. Imediatamente quando Ed foi internado nesse hospital psiquiátrico, os médicos perceberam que ele era extremamente inteligente. Logo ele se tornou um paciente modelo
se tornando assistente dos psicólogos da instituição. Ele começou a trabalhar e ele tinha acesso aos laudos, aos diagnósticos de todos os pacientes do hospital. Ele tinha acesso aos testes que os psiquiatras faziam com os pacientes. Ele estudou todos os testes e estudou todas as respostas que ele deveria dar quando fosse aplicado esse teste nele. Porque um dia iam fazer esse teste para ver se ele estava apto a ser solto ou não. É claro que quando ele fez esse teste, ele deu as respostas que os médicos queriam ouvir. Os médicos acreditavam que tinham curado Ed Kemper e ele foi libertado. Os responsáveis pela instituição psiquiátrica recomendaram ao judiciário que Ed não fosse colocado junto com a mãe dele, que ele não voltasse para a casa da mãe. Infelizmente, eles não fizeram o que os médicos pediram e colocaram Ed dentro da casa da mãe novamente. Ed Kemper tinha um problema gravíssimo de se relacionar. Ele nunca tinha tido uma namorada até então, ele nunca tinha tido um relacionamento amoroso, nem de longe. Ele nunca tinha conversado com uma moça. E cada vez esse problema de relação com as pessoas aumentava mais. Cada vez mais ele ficava solitário, cada vez mais ele tinha as fantasias sórdidas dele e ele começou a ficar revoltado. A mãe de Ed, quando ele voltou para casa com 21 anos, foi a mesma coisa, ou pior. Ela continuava com as agressões verbais, menosprezando e dizendo que nunca ninguém ia querer ele porque ele era igual ao pai dele. Nunca ele teria um relacionamento, nunca ele teria uma família. Ele era muito grande e muito feio, era muito burro. Eram coisas absurdas que a mãe dizia. E ele amava a mãe. Ele tentava se aproximar, ele tentava conversar, mas ela nunca deu um carinho, uma palavra. Ela nunca tocou no filho. Ela só se dirigia ao filho para maltratá-lo. Apenas uma fonte que eu li mencionou que ele trabalhava no departamento de transportes. Não achei muitas fontes que falam mais a fundo sobre o trabalho dele. Como Ed não conseguia se comunicar com as pessoas e muito menos com as meninas da idade dele, as garotas solteiras, ele começou a dar carona. Era uma maneira que ele tinha de puxar uma conversa, de conversar sobre alguma coisa. Porque ele não fazia isso com ninguém, ele não conversava com ninguém. Era uma chance que ele tinha de se relacionar. No começo, Ed dava carona para homens, mulheres, para qualquer um que pedisse. Ele não escolhia. No começo, realmente, ele só queria se relacionar. Ele só queria se aproximar das pessoas. Onde Ed Kemper ia, ele era bem tratado por todo mundo. Porque ele era, como todos dizem, o gigante gentil. Ele era super educado, super carinhoso, atencioso. Como era extremamente inteligente, ele tinha assuntos legais, ele conversava sobre tudo, ele sabia tratar as pessoas. Ele era muito amigo dos policiais da região. Ele frequentava um bar onde os policiais iam depois do trabalho. Eles bebiam juntos, conversavam. Como sempre, o típico serial killer, nunca ninguém imaginou. Todo serial killer, todo assassino em série, nunca ninguém imagina que ele é o que ele é. Todo mundo gostava dele, mesmo ele sendo tímido, ele sendo um pouco quieto, um pouco diferente dos outros, ele era muito cordial. Todos gostavam dele. Na verdade, ele era mais tímido com mulheres. As mulheres que deixavam ele sem reação, ele não conseguia se comunicar com elas. Mas do resto, ele conversava bastante com todo mundo. A Califórnia, em 1972, era um paraíso. Muita praia, muito sol. Era a era hippie, a era do paz e amor, não existia criminalidade. Só que de repente começaram a aparecer corpos de moças no mar e cabeças no mato. E Ed continuava dando carona. Só que as fantasias na cabeça dele aumentavam cada vez mais. Então ele colocou uma arma dentro do carro. E sempre resistia à tentação de tirar a vida das moças que ele dava carona. Como ele era extremamente inteligente, com QI altíssimo, ele sabia como persuadir. Ele sabia como dar uma carona, ele sabia como fazer para as moças não terem medo dele. Elas adoravam ele, então todas pegavam carona com ele. Todas as vítimas dele
tirando a mãe, a amiga da mãe e os avós, eram universitários. Naquela época era comum os universitários andarem de carona. Era de praxe isso acontecer na cidade. Só que depois de tanto tempo dando carona apenas para tentar se relacionar com moças, Ed não resistiu e começou a atacar. A mãe de Ed Kemper era assistente administrativa de uma das universidades. Assim, ele tinha acesso total dentro da universidade e nos arredores. Então, ele ficava rondando as universitárias que pediam carona. Porque, como eu disse, era normal as pessoas pedirem carona, principalmente as meninas. Conforme iam aparecendo os corpos, os policiais orientaram as universidades a colocarem selos nos carros da própria universidade, incentivando as universitárias a pegarem carona somente com carros que tivessem aquele selo. Como a mãe de Ed era assistente administrativa de uma universidade e ele tinha acesso livre a ela, ele tinha esse selo colado no carro dele. Um certo dia, Ed Kemper deu carona para 2 universitárias. Infelizmente, naquele dia, ele não conseguiu controlar a energia, como ele disse, que consumia ele por dentro. Ele tirou a vida das 2. Ele comenta que os 2 primeiros homicídios foram muito difíceis, porque ele usou uma faca. E ele pensou que era como nos filmes, que ele iria enfiar a faca e a pessoa iria morrer na hora. Só que isso não aconteceu. Ele teve que desferir vários golpes. Foi aí que ele aprendeu a expressão de orelha a orelha. Ele teve que passar a faca de orelha a orelha para a moça perder a vida. Não era como nos filmes. Isso deixou ele frustrado e ele disse que deu muito trabalho, que dá muito trabalho tirar a vida de alguém. É muito trabalhoso. Ed Kemper, então, costumava retirar a cabeça da vítima e com a cabeça da vítima ele praticava oral, vocês sabem o quê? Ele praticava com a cabeça e com o corpo, já sem vida. Ed Kemper também era necrófilo. Ele chegou a pegar um bastão de protetor labial e colocar na porta por dentro. As moças não conseguiam abrir. Caso acontecesse alguma coisa e elas sentissem medo dele, o que nunca aconteceu porque ele era muito inteligente e manipulava elas, mas caso elas quisessem fugir do carro, elas não iam conseguir, porque esse bastão prendia a tranca. A porta só abria por fora. Até nisso ele pensava. Como eu falei, na Califórnia, nessa época, a cidade era Santa Cruz. Nessa época era a onda hippie. Existia muita droga na região, muitos jovens usando droga. Então os policiais jamais imaginaram que era um assassino em série. Eles pensavam que tinham a ver com essa onda hippie e usuários de droga. Até porque nessa época nem o FBI entendia ainda muito bem o que era um serial killer. O FBI estava recém começando. Tanto é que a palavra serial killer nem existia nessa época. Eles usavam a palavra assassino sequencial. Então a polícia jamais imaginou que era a mesma pessoa que estava matando as meninas. E na verdade eles só pegaram Ed Kemper porque ele ligou para a polícia e se entregou. Senão talvez nunca tivessem achado ele, nunca tivessem sabido que Ed Kemper era o assassino das universitárias. E como ele era extremamente conservador, respeitável e trabalhador, é claro que a polícia jamais ia imaginar que ele era o assassino em série. Ed Kemper contou em entrevista, porque ele deu várias entrevistas, dizendo que ele não era impotente, ele nunca foi impotente fisicamente. Ele era impotente emocionalmente, porque ele tinha medo, pânico de se relacionar com mulheres. Ele conta também do ódio que ele tinha pela mãe e do ódio por odiar a mãe dele, porque no fundo ele amava e o que ele mais queria era ser amado pela mãe. Ele queria ter uma relação normal de mãe e filho. Ele não gostava de sentir o que ele sentia. Essa parte de odiar a mãe até é compreensível, porque até a polícia sabe disso, que ele era muito maltratado por ela desde que nasceu. Então essa parte até dá pra gente entender. Ao todo ele matou 6 universitárias. Teve uma que ele teve muita afeição e colocou a cabeça dela enterrada embaixo da janela do quarto dele no quintal, olhando para a janela. No caso, a cabeça olhando para a janela dele, porque ele gostou muito dela. Então, de vez em quando, ele desenterrava e olhava para ela, porque ele gostou bastante dela. Ele tinha muita afeição por aquela vítima. Quando ele matou as 2 primeiras universitárias, fizeram um memorial, fizeram um funeral, um evento, porque chocou a comunidade.
Como ele assistia muita série policial, além da inteligência nata que ele tinha, e muito filme policial, ele sabia que não podia ir ao funeral, porque geralmente toda pessoa que mata a vítima vai ao funeral da vítima para despistar. Só que, como ele disse, é pelo contrário, isso é errado, porque sempre tem policiais tirando foto e filmando de longe para ver o comportamento das pessoas que estão nesse funeral. Então, um assassino não pode ir no funeral. Isso deixa rastro, deixa pista. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia também que quando ele estava no bar com os policiais bebendo, porque era amigo deles, ele não tocava no assunto, ele não perguntava informações. Ele não queria tirar informações dos policiais sobre os assassinatos. Ele não tocava nesse assunto, porque ele sabia que ia ser de muito interesse, a polícia ia entender que ele estava muito interessado em saber e poderiam suspeitar dele. Então ele nunca tocou no assunto dos assassinatos. Tudo era minuciosamente pensado por ele. Ele sabia onde ele estava pisando, ele sabia o que ele estava fazendo, ele pensava antes de falar. Ele tira a vida dessas 6 universitárias, Ed tira a vida da mãe dele. Ele conta que uma semana antes ele já sabia que ia tirar a vida da mãe dele, mas ele tinha a esperança que ela fizesse alguma coisa para ele mudar de ideia. Então, um belo dia, ela chega de uma festa e ele vai no quarto dela para dar boa noite e ele pergunta se estava tudo bem e ela disse, sim, tá tudo bem, eu não fiz sexo com ninguém por causa tua, meu filho assassino. Aquilo deixou Ed Kemper muito triste, furioso, mas mais que isso, muito triste. Ele foi para o quarto. 4 horas da manhã, com o martelo na mão, ele levanta e volta no quarto da mãe. Ela estava lendo um livro. Ele se aproxima dela e dá boa noite. Ele ainda tinha esperança que ela fizesse alguma coisa para ele mudar de ideia. Só que, pelo contrário, ela disse para ele, só o que faltava, tu pensar que a gente vai conversar a noite toda, não me incomoda. Então, infelizmente, ele teve que pegar o martelo e matar a mãe. Ele conta que não era isso que ele queria. Ele só queria dar boa noite. Mas ele sabia que nada ela ia fazer para mudar aquela situação. Ele sabia que ia ter que ir até o final. Então, de orelha a orelha, ele cortou a cabeça da mãe e também fez oral, aquilo que você sabe, com a cabeça da mãe dele. Conta que como ela falou que não tinha feito sexo com nenhum homem na festa, meu filho assassino, enquanto ele fazia, vocês sabem o que com a cabeça dela, ele dizia, agora tu tá fazendo. De Kemper também arrancou as cordas vocais da mãe e colocou no triturador de lixo na pia da cozinha, porque assim ela nunca mais ia poder falar nada de mal para ele. Ela nunca ia poder mais torturar ele verbalmente. Aí mais uma vez, como ele disse, com medo que a melhor amiga da mãe soubesse o que ele fez, ele liga para essa amiga e chama ela para ir na casa dele, na casa que ele morava com a mãe dele. Essa amiga chega lá, também uma senhora, e ele faz a mesma coisa. Ele tira a vida dela. Ed Kemper sai dali e dirige por 3 dias. Ele viaja quilômetros, rodando. Como ele disse, por muitas vezes ele pensou em não se entregar. Ele desistiu, ele não ia contar. Mas como ele já tinha tirado a vida da pessoa que maltratava ele, que ele estava livre, é como se tivesse sido uma missão cumprida. Ele não precisava mais continuar. Já tinha acabado o sofrimento dele. Então ele resolve ligar para a polícia, dizer onde estava e se entrega. Quando a polícia chega, ele também conta tudo, que ele é o serial killer das meninas universitárias. A polícia leva ele imediatamente preso e depois de algum tempo pega ele e leva nos locais dos crimes. Ele mostra com detalhes e exatidão onde estavam os corpos e as cabeças. Segundo um especialista, existem 2 tipos de serial killers. Um é o que não fala. Ele leva para o túmulo tudo que ele fez e tudo que ele pensa. E o outro é o contrário. É aquele que adora falar. Fala pelos cotovelos. Ele conta tudo. Ele quer contar o que ele sente e ele quer contar o que ele fez. Ed Kemper era assim. Ele contou para a polícia todos os detalhes, nos mínimos detalhes, os detalhes sórdidos de tudo o que ele fez passo a passo com cada vítima. Em 73, Ed Kemper é preso e é condenado à prisão perpétua. Ele é condenado a 8 prisões perpétuas. Um detalhe importante que eu preciso falar
é que quando ele tirou a vida da mãe dele, ele pegou a cabeça da mãe, colocou numa estante e começou a jogar dardos na cabeça da mãe, a brincar. E ali ele começou a falar: agora tu não pode mais me xingar, agora tu não pode mais me maltratar, tu não pode mais falar. E ali ele ficou durante horas contando para a cabeça da mãe como ela tinha feito mal para ele, perguntando se ela lembrava aquele dia que ela fez tal coisa, aquele outro dia que ela fez outra coisa. Assim ele ficou horas. Ele se aproveitou para colocar tudo para fora, tudo que ele sentia, toda a mágoa. Só se entregou porque depois de 3 dias ele não ouviu nada no rádio sobre a morte da mãe e da amiga da mãe. Ele estava esperando que a polícia fosse atrás dele. Como ele ouviu o rádio depois de alguns dias, ele não ouviu nada sobre essas 2 mortes, por isso também ele resolveu se entregar, porque ele sabia que se ele não se entregasse, a polícia não ia pegar ele. No presídio, Ed tem, assim como no hospital psiquiátrico, um comportamento exemplar. Ele já começa a trabalhar no presídio, ele é um preso modelo. Como eu falei para vocês, nos anos 70, o FBI recém estava começando os estudos para catalogar os assassinos, para catalogar principalmente os assassinos sequenciais. O assassino que matava várias vítimas. Ed Kemper, Ted Bundy também e vários outros serial killers ajudaram bastante. Mas ninguém como Ed Kemper ajudou tanto o FBI. O FBI visitava o presídio constantemente. Ed Kemper ajudou o FBI a prender vários serial killers que estavam na ativa. Ed contava para os agentes federais como pensa um assassino em série, o que ele sente, como ele faz, por que ele faz. Foi aí que o FBI começou a entender o modus operandi, começou a ver que existia assinatura, começou a catalogar, começou a entender esse tipo de assassino. A contribuição de Ed Kemper ao FBI é enorme. E são essas informações que o FBI tirou dos serial killers e principalmente de Ed Kemper, que todas as polícias do mundo utilizam, o Brasil também. São os estudos feitos naquela época que as outras polícias do mundo utilizam. Então, felizmente ou infelizmente, nós não podemos deixar de dar o mérito para Ed Kemper nesse ponto, porque ele foi um objeto de estudo. Ele ajudou muito a polícia. Ele fez com que a polícia prendesse outros como ele. Ele fez com que a polícia entendesse como a mente deles funciona. Algo também que o FBI entendeu é que é um mito quando se diz que todo serial killer tem uma inteligência acima da média. Isso é um mito, é uma lenda, não é verdade. Não são todos. Ted Bundy era, Ed Kemper também, com a inteligência, um QI altíssimo. Mas não são todos assim. Não é todo o assassino em série que é extremamente inteligente. Dessa forma, o FBI conseguiu entender as características comuns entre os assassinos em série. Existem as mesmas características ou características semelhantes entre eles. Uma dessas características é que geralmente o serial killer maltrata animais quando é criança. E por que esses assassinos sequenciais, Ed Kemper, ajudava a polícia nesse estudo, a entender a mente dele para entender a mente dos outros como ele? Não era por educação, por empatia, por querer ajudar o próximo. É simplesmente porque eles são extremamente narcisistas e eles se sentem poderosos e eles gostam de contar o que eles fizeram tudo de novo, porque assim eles revivem cada momento do crime e eles gostam de reviver, eles gostam de ter aquela mesma sensação. Como eles não têm o que fazer na cadeia, eles têm muito tempo livre, eles juntam essas duas coisas, a vontade de reviver o que eles passaram, a sensação de poder, e acabam ajudando a polícia. Mais uma vez um caso de serial killer que foi torturado por pais, no caso de Ed pela mãe, que sofreu na infância, alguns sofreram abusos sexuais e aí por diante. Então, na maioria dos casos de serial killers, eles são psicopatas e sofreram abusos quando eram crianças. E eles matavam animais quando eram crianças. E eles nascem assim. Independente de como a vida deles sejam, eles vão fazer
Terá um momento que vai ter um gatilho, vai ter um momento que aquele gatilho vai disparar, mas não são todos que tiveram uma vida como Ed. Tem vários que tiveram uma vida ótima, uma família feliz, uma família que respeitava e adorava eles. Então isso não é desculpa. Então os especialistas dizem que isso não é desculpa, não é por ter uma vida como de Ed que ele se torna um serial killer. Já tem alguma coisa pré-existente, mas já existia algo dentro dele. Sempre tem que ter um motivo para eles iniciarem a fazer o que eles fazem. Mas isso não quer dizer que se eles fossem tratados diferente, eles não iam fazer, porque já está dentro deles. Me contem o que vocês pensam, o que vocês acham, que se ele tivesse tido uma vida diferente, sem humilhação, sem tortura psicológica e verbal pela mãe, não tivesse sofrido tanto nas mãos dela, ele teria sido outra pessoa? Ou vocês acreditam que, independente de qualquer coisa, ele ia fazer o que ele fez porque eles nascem assim? Ele é assim. Só faltava um motivo para desencadear esse comportamento criminoso. Eu quero saber o que vocês pensam, eu preciso que vocês se inscrevam, que vocês comentem, ativem as notificações, porque senão o YouTube não vai informar os meus vídeos quando eu postar. Deixe um like e até o próximo vídeo.